paz do Senhor a todos, amém? Mais uma noite para estarmos juntos, mais uma noite para participarmos daquilo que é tão importante na nossa vida, né? Que é o alimento espiritual. Se nós tivermos o nosso alimento espiritual, nós jamais vamos errar o caminho. Nós jamais vamos errar o propósito de chegar um dia na vida eterna, amém? Vamos orar para começar a nossa palavra hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar, Senhor, à disposição do Teu Santo Espírito. Toma Teu lugar de honra, Pai, Filho e Espírito Santo, para poder estar falando da Tua palavra, para que ela venha a ser rema em cada vida, para que as pessoas possam se sentir, Senhor, perdoadas, para que as pessoas possam se sentir felizes, consoladas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Por isso, que Tu possas me usar como um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vou por aqui já o início da nossa pregação. Vamos lá. Os comentários já podem começar a aparecer, porque se eu não dá para me impor antes, então eu tenho que pôr justamente na hora que eu estou falando. Pronto. Se vocês quiserem, curtam, né? Mande suas dúvidas. É muito importante que nós não fiquemos com dúvidas. É muito importante que nós entendamos que Deus tem um propósito para poder nos trazer a libertação. Amém? Hoje nós vamos falar porque muitas vezes nós nos sentimos culpados, né? Mesmo depois de nós pedirmos perdão. Por que aquela sensação de culpa fica em nossas vidas? Porque muitas vezes nós nos culpamos e falamos assim, acho que isso Deus nunca vai me perdoar que eu fiz isso. Mas nós vamos entender hoje e com certeza você vai se sentir perdoado e perdoada, porque o Senhor Jesus já preparou tudo para as nossas vidas. Amém? Amém. Romanos 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Se não há nenhuma condenação, por que você se sente muitas vezes culpado e culpada? Se muitas vezes você já pediu perdão, você já falou, Senhor, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu acho que o Senhor nunca vai me perdoar. Vamos ver por que isso acontece. Em primeiro lugar, Satanás não descansará enquanto não te ver ao lado dele. Satanás ele vai lutar pela tua vida enquanto você viver. Mas lembre-se que a opção é nossa. Nós vamos falar, não, eu vou com Satanás ou eu vou com Jesus. Sempre na nossa vida haverá uma opção de vida. Qual que é a tua opção? Né? A palavra onde diz lá em 1 Pedro 5,8, diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, quem que é o adversário? É o competidor. Ele está competindo com você. Eu quero ver se você vai conseguir mesmo sair dessa. Eu quero ver se Deus realmente vai chegar e vai estar com você. Eu quero ver se Deus realmente vai te perdoar. Vamos ver o que você realmente se sente, como você realmente se sente. Porque Satanás, ele vai viver a vida inteira, ele não vai descansar, porque você tem o selo de Cristo. Sabe o que é o selo de Cristo? Quando você levantou a sua mão, quando você aceitou Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador, quando você se dispôs a isso, quando o Espírito Santo de Deus te convenceu para você confessar diante dos homens, diante dos anjos, quando ele te convenceu a isso, você falou, eu aceito Jesus, você ganhou um selo de Deus. Você ganhou algo para que realmente todas as pessoas pudessem ver em você uma luz diferente.
Você é o sal da terra, você é a luz desse mundo, porque a luz de Jesus reflete na tua vida. Por isso que Satanás fica furioso com você. Por isso que Satanás luta para poder te acusar. Por isso que Satanás ele vive lembrando o teu passado de instante em instante, para poder realmente conseguir a tua vida. Então a palavra fala que, olha, seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão, quando está com fome, ele não vai ver se a pessoa é de Deus, se não é de Deus, a não ser Daniel, né? Que tinha um propósito e caiu na cova do leão. Mas Satanás, o leão não vai procurar. Se ele estiver com fome para alimentar os seus filhos, ele vai matar a primeira pessoa que passa na frente dele, o primeiro animal, porque ele é uma pessoa pedradora, ele é um animal pedrador, né? Então, quando nós realmente temos esse selo, o Satanás não vai descansar. Por isso que você vive, muitas vezes nessa vida, se culpando pelo teu passado. Quantas vezes você chegou e se olhou no espelho e você se viu toda deformada? Porque Satanás colocou isso na sua vida. Porque o Satanás, ele quer chegar e destruir. Enquanto você não chegar, não for destruído, ele não vai sossegar. Então, como que ele vai fazer para poder chegar e fazer você se afastar de Deus? Trazendo o teu passado para o teu presente. Mas eu costumo falar que o teu passado só serve para testemunho. O teu passado não serve para trazer tristeza e nem alegria. Você não pode lembrar do teu passado, que legal, olha, quando eu tinha vários amantes, quando eu consegui enganar, quando eu consegui chegar a me prostituir, quando eu consegui mentir, eu conseguia com minhas mentiras enganar tantas pessoas. Você não pode se satisfazer com isso. Quando você lembra do teu passado com satisfação e o teu passado foi um erro, você tem que se livrar disso. Você tem que simplesmente chegar e falar assim, eu não quero, meu passado vai servir para que eu possa chegar e mudar a minha vida. E mudar a vida das outras pessoas. Com o quê? O meu testemunho. Do que eu fui e de que Jesus me transformou. Jesus te transformou? Se glorie nisso. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, o demônio não pode chegar e ficar te acusando, o demônio não pode chegar e ficar falando, olha, sabe, Deus não vai te aceitar, teus pecados foram muitos. E você, por causa disso, volta a fazer tudo que você fazia no passado. E dessa forma, Satanás se diverte, porque ele é o teu adversário, ele compete com Deus para poder adquirir a sua vida, a minha vida. Amém? Amém. Por isso temos que nos revestir. Então, quando você se reveste do quê? Lá em Efésios 6:11 fala assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então você vê que isso é mais uma vez uma opção sua. Você tem que se revestir. Você tem que chegar quando começar a vir aquele tormento na tua cabeça, quando começar a vir na tua alma. Não porque você fez isso, não porque você fez aquilo. Você põe um capacete da salvação. E você lembra do que Cristo fez por você. Você lembra do que um dia Cristo levou todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Aonde? Naquelas chicotadas que ele levou. Quantas e quantas chicotadas? Foram 39, 40? Dizem as palavras que levou várias vezes 39 chicotadas, porque quando chegasse na 40, ele jamais poderia tomar a 41. Mas isso importa? Você já pensou você tomar uma chicotada, quanto que dói? Agora você imagina quando ele tomou todas as chicotadas, para quê? Para poder chegar e levar as nossas iniquidades.
Então, quando você lembrar disso, você está com um capacete da salvação e fala, Satanás, arreda-te de mim. Você não tem mais nada a ver com a minha vida. O que eu fiz foi passado. E desse passado, Deus não se lembra mais. Ele jogou no mar do esquecimento. Aí você como fala, revestidos de toda a armadura, inclui o quê? A armadura de Deus. Para vir qualquer dardo contra a tua vida, você chegar e não ser atingido. Você se reveste também do quê? Das sandálias, do novo caminhar em Cristo. Então não deixe que o inimigo chegue e zombe de você. Não deixe que o inimigo te culpe pelo teu passado. Seja ele qual for. Não importa qual foi, você se arrependeu. Você falou assim, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo atrás, eu não faria mais isso, me perdoa. E você realmente entendeu que você magoou pessoas, você realmente entendeu que você deixou as pessoas totalmente ressentidas contra você. Você entendeu que as suas mentiras prejudicaram alguém, você entendeu que a prostituição, que o adultério, seja o pecado que for, magoou alguém? Esqueça disso. Somente lembre que foi Jesus que deixou o Santo Espírito dele para te convencer do quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Porque você é filho, você não é bastardo. Você é filha, você não é bastarda. Os teus pecados foram perdoados a partir do momento que você realmente se arrependeu. E o arrependimento, ele consiste em quê? Vinde e arrazoemos, denunciemos os nossos pecados, falemos os nossos pecados. Chegamos para pessoas que nós ofendemos e pedimos perdão. Olha, me perdoa porque eu fiz essas coisas com você. Me perdoa porque eu sei que eu fui usado por Satanás, eu sei que fui usada por Satanás para poder fazer você sofrer. Então me perdoa, eu não quero mais fazer isso. Meu Deus, me perdoa. E você vai estar simplesmente perdoado. Você sabe por que as pessoas não acreditam nisso? Porque é simples. As pessoas estão acostumadas a andar de joelho, 1 quilômetro de distância, ficar com os joelhos feridos, sendo que Jesus já fez isso. Sendo que Jesus, ele já se feriu por nós. Tem pessoa que chega e começa a se chicotear. E dessa maneira, quando a pessoa se chicoteia, ela está simplesmente rejeitando o que Jesus fez por ela. Porque a palavra diz que ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, através das chicotadas que levou. Então você imagina o que ele sentiu, a dor que ele sentiu. Foi a dor que nós sentimos, muitas vezes, quando nos arrependemos e não podemos voltar atrás. Mas por Jesus ter levado os nossos pecados, a nossa vida mudou. Amém? Amém. Uma das primeiras coisas que a pessoa faz quando peca é quando não consegue se sentir perdoada, é não querer mais ouvir a palavra. Ela se afasta de Deus. E isso é terrível. Todas as vezes que as pessoas se afastam da igreja, se afastam da palavra, é porque o demônio está falando que ela não tem mais jeito, porque ela não está conseguindo vencer a carne. Ela não vai na igreja e fala assim, então, se eu for na igreja, eu vou ouvir que Deus está me chamando a atenção. Eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz isso de errado, mas eu não consigo vencer a minha carne, eu não consigo deixar de fazer isso de mal. Mas enquanto você está vivo, enquanto você está viva, você ainda tem a chance de se arrepender. Isso não quer dizer que você vai chegar eu menti hoje, eu precisei mentir. Depois eu peço perdão para Deus. Não é assim que funciona. Isso é premeditação, é premeditar o pecado. Tanto é quando uma pessoa premedita um crime, ele premedita matar alguém,
ele tem um agravante a mais na sua pena. Porque ele não fez isso naquele momento de... não, ele fez porque ele falou assim, eu vou fazer e tudo bem. Ele premeditou, ele maquinou na sua cabeça como ele ia matar com uma faca, como ele ia chegar lá, como... Que nem esses maridos que largam, que as esposas largam, eles vão atrás da ex-mulher já com a intenção de matar. Depois eu peço perdão. E não funciona assim. Mas por que a pessoa faz isso? Porque lá em 2 Coríntios 4:4 fala assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quem que é o Deus desse século? Olha, você errou, você não tem mais jeito. Então não adianta você ir na igreja pedir perdão, não adianta mais você fazer nada. Às vezes você pode estar pensando que eu estou sendo contraditória. Eu não estou sendo contraditória, estou te explicando que enquanto você está vivendo, você tem uma chance. Mas se você continuar no pecado e morrer no pecado, o nosso fim será triste se nós morrermos no pecado. Tanto é que eu costumo falar, o problema é se Jesus arrebatar a igreja? Não, porque ainda assim mesmo a pessoa vai chegar e vai ter uma chance lá na frente, embora vai sofrer, vai comer o pão que o diabo amassou, mas se ela não colocar a marca da besta sobre a mão direita ou sobre a fronte, ela vai ficar livre. Mas para ir, até ela chegar nesse ponto, ela vai ser perseguida. Mas ainda vai ter a chance. Ela vai ser decapitada. Tanto é que lá em Apocalipse fala, quando perguntam para Jesus, quem são esses? Esses foram que foram decapitados por causa da minha palavra, por causa do meu nome. Então a pessoa ainda vai ter chance. E vai ter muita mais salvação, muito mais salvação, quando a pessoa chegar e pós o arrebatamento, ela fala assim, eu me conscientizei, bem que me falaram, eu não acreditei. Mas o maior problema qual que é? A pessoa morrer hoje sem a salvação. Então você pode morrer hoje no pecado. Eu posso morrer hoje no pecado. Se eu não me arrepender, eu não vou para junto de Jesus. E isso se torna uma coisa muito triste. Mas o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O pastor até esses dias atrás comentou que ele ouviu uma profecia que não foi cristã, mas como eu disse para vocês, como que um vidente, né? Como que um espírita pode saber o dia de amanhã? Porque a palavra está escrito, tudo que você plantar, você vai colher. Então, o demônio sabe disso. Os anjos caídos sabem disso. Então, ele sabe quando a pessoa está plantando coisa errada, vai colher coisa errada. E o que vai acontecer por causa dessas coisas erradas que o mundo está plantando? Você veja que quando o povo hebreu, ele errou, eles ficaram escravos do Egito por 400 anos. Todas as vezes que o povo hebreu pecava, eles ficavam escravos, Deus os entregava na mão dos inimigos. Então o inimigo sabe, olha, o povo está errando, vão ser entregues na minha mão. Então ele é o Deus com D minúsculo, tá? Não confundam. Deus com D maiúsculo é o nosso Criador, é o Jeová, o nosso Pai. Mas Deus com D minúsculo é Satanás. Nunca escrevam Deus com D minúsculo, como sendo seu Deus, né? Então, o que ele faz? Ele cega o entendimento dos incrédulos. Tem pessoas que se consideram muito inteligentes, mas eles não têm capacidade de chegar e entender a Bíblia. Porque a Bíblia só é revelada para as pessoas que realmente têm o temor a Deus. Quando eu falo temor, não é medo. Quando eu falo temor, é respeito a Deus. E no meio daquele povo, haviam pessoas
que estavam inocentes ali. Mas eles foram o quê? Incluídos junto com aquele povo. E assim somos nós. Muitas vezes nós vamos perecer porque a maior parte das pessoas não estão entendendo o que é realmente estar com Deus, o que é realmente ouvir a voz de Deus. E muitos, por não se sentir perdoados, voltam para o caminho do Egito. Voltam para o caminho do seu erro. Porque não se sentiram perdoados. Não conseguiram ter a libertação lá dentro da sua alma. Não conseguiram ter a libertação dentro do seu coração. E entender aquilo que Deus fez por ele. As pessoas não conseguem porque o demônio ele cega. Ele tira todo o entendimento da pessoa. Ele faz com que a pessoa creia nas mentiras dele. E você veja bem que ele vem com uma proposta magnífica. Olha, você vê que todas as pessoas que erram estão aí bem. Quantas pessoas você não conhece que já saíram do caminho do Senhor, mas estão bem? E você fala, é mesmo. E segue o caminho daquele que está te induzindo para o erro. Olha, quantas pessoas não têm nem Deus e são tão boas? Eu mesmo conheço muitas pessoas assim. São pessoas que não conhecem Deus na profundidade da palavra, são boas, mas e aí? Eu vou seguir o caminho que ela está seguindo? Não. Eu tenho que trazer ela para Cristo. Eu tenho que trazer aquela pessoa para Deus. E não deixar que o inimigo segue o entendimento dela. Até mesmo quando a pessoa não consegue enxergar o perdão, a graça de Deus e culpa o próprio Deus pelo seu erro. Isso está cheio por aí. A pessoa não consegue se perdoar porque ela não consegue enxergar o seu erro. E hoje é dia de nós abrirmos nossos olhos. Se o demônio cegou o nosso entendimento, nós temos que abrir os nossos olhos. E relatos na Bíblia, por isso que nós temos que tomar a palavra de Deus como um caminhar, como uma direção de vida para nós. Ah, mas quem escreveu a Bíblia? Olha, eu não vou discutir com a pessoa que não crê na Bíblia, porque é questão de opção. E tudo que é opção de vida eu não discuto. Eu posso seguir Deus e posso seguir a Satanás e posso ficar em cima do muro. A escolha é minha. Eu não quero Satanás, mas também não quero Deus. Quem não quer Deus já escolheu Satanás. Já está em cima do muro, já escolheu Satanás. Ah, mas Deus não pode convencer? Se Deus não te convence pela palavra, quem vai te convencer? Não esqueça da palavra que está lá em Lucas 16, 19, que fala do homem rico e de Lázaro. Quando os dois morreram, o homem rico nem nome tinha. Ele olhou para cima e viu Lázaro nos seios de Abraão e falou assim, pai Abraão, mande que ele molhe as pontas dos dedos e traga água, porque eu estou morrendo aqui. Eu estou com muita sede. Estou morrendo. Ele já estava morto espiritualmente. O que Abraão falou? Olha, os que estão aqui não passam para aí. Os que estão aqui não passam para cá. Ou seja, não existe missa para morto. Você tem que decidir a opção. Tem que ser sua. De querer ou não Deus. Em vida. Em morto não adianta. Ah, mas e as pessoas espíritas? Esse é o problema de Deus e delas. Pela Bíblia não estão salvas. Mas se Deus quiser salvar, é problema de Deus e delas. Então, tome conta. Eu prefiro ter a certeza da minha salvação se eu seguir a Deus. Você precisa ter essa certeza no teu coração de seguir a Deus. Aí quando Abraão falou assim, pai Abraão, então mande, que eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá. Para eles não virem para esse lugar de tormento. Fala para oh Jesus. Fala para que Lázaro,
vá lá e avise eles. O que Abraão respondeu? Lá eles têm os profetas que o ouçam. Então você está tendo a oportunidade, eu estou tendo a oportunidade de ouvir a palavra, de abrir o meu entendimento. Se eu não acreditar, é problema meu, é uma opção minha. Se a pessoa não acreditar, é uma opção da pessoa. Isso vai de cada um. Mas não reclame depois, como aquele homem rico reclamou. Você vê que muitas vezes o demônio cega tanto entendimento, que olha o que aconteceu. Lá em Juízes 6,13, fala assim, respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E de que efeito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O inimigo não deixava Gideão enxergar. Muitas vezes o inimigo não vai deixar você ou eu enxergar. Você vê que Gideão, ele ouviu falar de Deus. Você vê que Gideão, ele já estava há anos junto com aquele povo na mão dos midianitas. Eles plantavam o trigo e as pessoas, os midianitas, vinham que nem gafanhotos. E punham fogo em tudo, nem para comer não era, eles punham fogo. O inimigo quer isso para a minha vida e para a tua vida. Por isso que nós não conseguimos nos sentir perdoados. Tudo que nós construímos, a gente fala assim, puxa, nada dá certo para mim. Eu acho que foi por causa do meu passado. Não é. Porque se você pediu perdão, Deus já te perdoou. Mas às vezes o teu pecado está em oculto. E quando o nosso pecado está em oculto, Deus nos revela para que nós possamos nos arrepender. Tem pessoas que não tomam ceia, muitas vezes, porque o inimigo fica acusando. E a pessoa fica assim, eu não posso tomar ceia, porque eu não sou digna disso. Eu não vou fazer isso daí não. Porque eu menti, porque eu enganei, porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Ué, é fácil. Deixe o erro e peça perdão a Cristo e tome a sua ceia. Mas Jesus fala para aquela mulher que foi apanhada em adultério, vai, não peque mais. E para Gideão tinha um pecado em oculto. Por que Deus entregou eles para os midianitas? Por causa que eles não queriam Deus. Você não me quer? Então vai embora. Pelo menos eu penso assim. Espero que meu marido sempre me queira. Porque eu quero sempre ele. Mas se um dia ele falar, não te quero mais, tchau. Mas eu não vou ficar implorando, pedindo, beijando os pés, porque o que Deus nos deu, Deus não nos tira se nós seguirmos as regras. Se eu for uma mulher boa para o meu marido, se eu for uma mulher abençoada, uma mulher sábia, que eu edifico a minha casa, meu marido não vai me deixar. Mas quantas mulheres sábias, pastora, que não for assim, o marido, se mandou com outra. Problema dele, faça a sua parte. Faz uma janta bonitinha pro seu marido, agrade ele, arruma as roupas dele. Né? Não joga as roupas dele no lixo quando ele vai para me jogar. E coisas assim. Aí, quando nós realmente temos isso no nosso coração, quando realmente nós temos em nossa vida o verdadeiro sentimento de falar, Senhor, por que está me acontecendo isso? O Senhor fez tantas maravilhas, eu ouvi falar das maravilhas que o Senhor fez lá atrás. Por que hoje em dia não acontecem mais os milagres que acontecia lá atrás? Por que, Senhor? Aí Deus vai te revelar. Quando Deus falou para o Gideão, vai nessa força, varão valoroso.
Deus está falando hoje para você, vai nessa força, varão, varoa, valorosa, valoroso, porque eu sou contigo, porque eu vou te mostrar aonde está o erro. E você vai poder pedir perdão do seu pecado e se sentir livre, liberta desse peso que você está carregando. Você precisa tirar isso de você. Lá naquele meio desse povo, o que havia? Naquela mesma noite me disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Você quer se livrar dessa culpa? Você quer se livrar desse passado? Tira esse altar que você deixou dentro de você para esse engano, para essa mentira. Muitas vezes você diz assim, uma mentirinha só não tem problema. Tem problema sim. Deus não quer que minta. Mas por que Abraão mentiu? Escuta, depois você pergunta para Deus. Por que ele perdoou Abraão? Por que ele falou que Abraão era amigo dele? Você pergunta para Deus, não faça você. Porque Deus deixou bem escrito quanto aos mentirosos. Os mentirosos são aqueles que negam Jesus. Mentirosos são aqueles que permanecem na mentira. Mentirosos são aqueles que inventam calúnias contra os outros. Mentirosos são aqueles que, para tirar um proveito para a sua vida, mente. Então não faça isso. Não minta. Se esse for o altar que você tem no teu coração, tire. Se você tem um poste ídolo, que é uma pessoa, uma vontade de adulterar, porque a palavra diz, olha, quem pensar em adulterar já adulterou. Então as pessoas falam assim, então eu vou cometer o adultério, que já que eu adulterei, então eu vou adulterar mesmo. Não faça isso. Eu já pensei em praticar a fornicação, já pequei, então eu vou chegar, não faça isso. Tire esse poste ídolo que fica ali atormentando, que você vai dando pano para manga para ele falar com você. Tira isso do teu coração e você vai ver que o perdão vai vir. Então Deus está te falando, sabe quando você machucou alguém, quando você teve, às vezes praticou até um aborto, quando você chegou e você chegou e magoou as pessoas com intenção, você praticou um adultério, peça perdão a Deus. Porque esse é o poste ídolo que não deixa você ser perdoado. Esse é o Baal que não deixa você ser perdoado, porque você não tira isso do coração. Tira isso do coração. Não alimente. Muitas vezes, Baal, o poste ídolo que você está tendo na tua vida, é você alimentar uma esperança para alguém. Você muitas vezes está brincando com os sentimentos de alguém. Muitas vezes, para você fazer ciúmes para o seu marido, para a sua esposa, ou para deixar o teu ego, né? O teu ego lá em cima, você começa daquelas, né? Indiretinhas, começa, porque a pessoa gosta de mim. Olha como eu sou, tá vendo? Sou uma pessoa sincera. Sou uma pessoa boa, eu sou isso, sou aquilo outro, e você dá esperança, né, entre aspas, para outra pessoa. Você começa com palavras doces para outra pessoa, isso é um poste ídolo, tira da tua vida. Isso te deixa com dificuldade de andar na presença de Deus. Não alimente esperança no coração de ninguém. Não queira adocicar o seu ego, não queira massagear o seu ego, porque isso é alimentar esperanças de alguém. Coisas que muitas vezes, seja casado, seja solteira, seja casada, seja do jeito que for, não alimente esperanças naquilo que você, somente para sustentar o teu ego. Isso vai ser perigo para você. E de repente acontece coisas que você começa a se afastar da presença de Deus, ou quando está na presença de Deus, começa a não mais ouvir com a mesma intensidade que você ouvia. Aí você usa o famoso, não é bem assim. Então tire esse poste ídolo
que muitas vezes você tem alimentado, esse Baal que tem falado ao teu coração. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Lembra que muitas vezes nós falamos assim, o Espírito Santo me avisou para mim não fazer isso, mas muitas vezes eu continuei e me dei mal. Eu não sei o que eu tenho na minha cabeça, que eu faço toda vez isso. Você precisa estar livre desse pecado, tirar esse Baal do coração, tirar esse altar da tua vida. Isso é um altar. Porque o Espírito da lei, o Espírito da vida já te livrou de tudo isso. Te livrou como? Jesus levou todo o teu pecado naquelas chicotadas. Jesus levou todo o teu pecado naquela cruz. Ele derramou o seu sangue para que você realmente se arrependesse e para que realmente você pedisse perdão e não tornasse a fazer mais. Porque ainda que morto você viverá. Romanos 6,18 fala assim: e uma vez libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Quando você se livra do pecado, quando Deus te livrou do pecado, quando Deus tirou de você, quando Jesus ele te perdoou, o que fala aqui? Fossem feitos servos da justiça. Você trabalha para a justiça. Você trabalha agora. Você é alguém que tem esperança. Você é alguém agora que vive no amor. Você é alguém agora que muda a tua história. Você é alguém agora que você falou, eu tenho Cristo, eu tenho Jesus. Ele chegou e falou comigo. Ele se fez pecador por mim. Ele se fez maldito por mim. E me libertou. Salmo 51:12 fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quando Davi, ele adulterou, quando Davi pecou, conhecendo a palavra, e Natã chegou e repreendeu a ele, porque Deus sempre vai usar um profeta para poder chegar e fazer com que você caia na realidade. Qual realidade que você está caindo hoje? Qual pecado você está escondendo lá dentro de você? Que você precisa ter libertação? Mas essa libertação só vai depender de quem? De você. Essa libertação vai depender de você falar assim, eu quero ser liberta, eu quero ser liberta. E quando vir aquela tentação na tua vida, quando o demônio chegar e ele estiver rodeando demais e falando demais no teu ouvido, você fala, Satanás, fora em nome de Jesus. Canta um louvor. Canta um louvor. Pensa de onde Deus te livrou. Eu lembro que Deus me livrou da morte várias vezes. E eu louvo a Deus por isso, porque eu posso falar para vocês hoje. Eu estou aqui falando que eu sou alguém que ama Jesus. Eu sou alguém que vivo por Jesus. Eu sou alguém fanática por Jesus. Porque antigamente era fanática pelas coisas do mundo. Hoje eu sou fanática por aquele que me libertou. Por aquele que me trouxe vida. Por aquele que me trouxe esperança. Por aquele que me trouxe alegria de viver. Porque quando eu fui chamada a atenção, eu não tinha mais alegria. Eu não sabia mais o que era alegria. Eu bebia para ser alegre. Hoje eu não preciso beber para ter alegria. Hoje eu sou alegre porque eu tenho Jesus. Quando eu bebia, eu falava assim, eu vou chegar e vou me divertir mesmo, eu vou fazer mesmo. E daí? Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Era isso as coisas que eu falava. E hoje eu não preciso de mais nada disso. Você não precisa de mais nada disso. Você não precisa se drogar. Você não precisa beber. Você não precisa de músicas do mundo para poder se alegrar. Quando você tem Jesus,
é diferente a tua vida. Quando você tem Jesus, a tua vida resplandece. Quando Natan chamou a atenção de Davi, Davi já estava muito triste. Davi já não tinha mais alegria. E ele pediu: restitui-me a alegria da tua salvação, porque eu sei que eu pequei. Eu sei que eu não vou ter salvação dessa maneira. Talvez você esteja vivendo isso agora, achando que não vai ter salvação. Peça perdão. Vamos fazer uma oração agora? Fala no teu coração. Às vezes você está do lado de alguém que você não quer que você saiba naquilo que você errou. Então me acompanha, só concorda com aquilo que eu vou orar. Talvez sirva para você. Vamos orar? Vamos pedir perdão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a minha vida e a vida de todas as pessoas que estão orando comigo, Pai. Às vezes o pecado, Senhor, foi de desejar o homem ou a mulher do próximo. Às vezes o pecado, Senhor, foi até de um estupro. Às vezes o pecado, Senhor, foi de uma mentira, de um adultério, de um engano. Às vezes, Senhor, foi de uma prostituição. Às vezes foi da avareza. Às vezes foi, Senhor, de alimentar o ego. Às vezes foi, Senhor, às vezes, de chegar e querer se mostrar para outra pessoa, ou querer fazer inveja para outra pessoa. Não importa qual foi o pecado dessas vidas, Senhor. E essa pessoa está falando: Senhor, me perdoa. Às vezes a pessoa roubou, Pai. E ela quer, e agora não sabe como que ela vai fazer. Às vezes não foi um roubo somente material. Às vezes foi um roubo espiritual. Às vezes a pessoa, Senhor, chegou e chegou, Papai amado, e se sentiu, meu Pai, na vontade de mostrar para outra pessoa, Senhor, que era o bom o suficiente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora. Entra, Senhor, com o teu Santo Espírito. Essa pessoa está triste, Senhor, mas Satanás tem atentado à vida dela. Essa pessoa está, Senhor, totalmente, meu Pai, confusa, achando que não vai ter mais perdão, Senhor. Entra agora, Senhor, com providência. Lava com teu sangue, Senhor. Vai no mais profundo. Restitui a alegria novamente dessa pessoa, como tu fizeste com Davi, Senhor. Nós sabemos que a consequência vem. Davi não olhava para as consequências, Davi olhava para frente, o bem que ele poderia fazer para ti, Senhor. Ele queria exterminar os inimigos, Pai. E somente com alegria nós podemos exterminar o nosso inimigo. Uma alegria de estar contigo. Uma alegria, Senhor, de permanecer em ti. Uma alegria, Senhor, de viver contigo. Restitui a alegria, Senhor, dessa vida que está pedindo agora, Pai. Às vezes, Senhor, essa pessoa brincou com os sentimentos de alguém. E isso, Senhor, é homicídio, porque ela matou o sentimento dessa pessoa. Essa pessoa quis se sentir querido, querida. Essa pessoa quis se sentir o bambambam da história, bambambam da história. E alimentou, Senhor, sentimentos no coração de outra pessoa que hoje está machucada. Muitas vezes, Senhor, essa pessoa está vivendo com o pecado do adultério, Senhor, em seu coração e não pode falar. Mas, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, entra agora no coração dessas vidas, Senhor, que estão denunciando o seu pecado, estão falando: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu bati na minha mulher, me perdoa pelas vezes que eu bati nos meus filhos, sem motivo nenhum. Me perdoa, Senhor, quando muitas vezes eu não confiei em Ti e voltei para trás. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Saiba que Deus tem um propósito na tua vida, né? A palavra diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está conhecendo a verdade hoje? Ela vai te libertar.
Ela vai trazer paz, ela vai trazer amor, ela vai trazer vida para você. Ela vai trazer uma nova esperança, porque você está conhecendo o perdão de Deus na tua vida. Você está sentindo isso, teu coração está queimando. Lembra daqueles discípulos que estavam indo para Emaús? Eles foram lá, não conheceram a Jesus, andaram uma boa caminhada com Jesus. Só que não conheceu Jesus. E somente no momento da palavra certa, somente no momento que ele estava ali do lado, somente no momento que ele no partir do pão, o que significa esse partir do pão? Quando ele mostrou a palavra para os dois, quando ele falou com a mesma doçura. E hoje Jesus está falando com a mesma doçura para você. Eu estou te perdoando. Vá, não peque mais. Me sirva, esteja ao meu lado. Eu vou jogar todo esse seu pecado, não importa quantas vezes você pecou, não importa se foi porque você quis, porque você precisou, o que importa é que eu te perdoei, o Senhor está falando para você. Porque você está ouvindo a verdade, e a verdade está te libertando. Isaías 54:17 fala assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Toda arma forjada, sabe? Começa uma nova vida daqui para frente. Não volta mais para o Egito. Não volta mais para o erro. Faça parte da comunhão com o Senhor. Faça parte da aliança de Deus, que foi falado sobre o sangue da nova aliança, daquele que é perdão para você. O quarto, a quarta palavra fala, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é preceito? É uma ordem dada para servir uma regra geral. Então, a fim de que essa ordem que foi dada para servir como regra geral se cumprisse em nós. Está se cumprindo em nós esse perdão. Está se cumprindo em nós a nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está nos incentivando. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está nos dando uma nova oportunidade hoje. Porque o Espírito Santo de Deus está falando para você hoje. Muda. Muda a tua história. Muda a tua vida. Muda tudo. E você vai ver que a alegria vai voltar no teu coração. Ah, mas eu sou alegre. Mas você tem a certeza da salvação? Ah, eu tenho. Mas sem arrependimento ninguém verá Deus. Gálatas 5:24 fala assim: e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é a concupiscência? A concupiscência é o forte desejo de você chegar e fazer o que a tua carne quer. Quando você quer fazer o que a tua carne quer, o que acontece? Você peca. Então você tem que crucificar a tua carne com Cristo Jesus. Mas como assim, pastora? Cristo já foi crucificado. Você vai lembrar que Cristo sofreu tudo aquilo para levar os teus pecados naquela cruz para poder te perdoar. Aí você crucifica, fala assim, minha carne, você não vai fazer isso. Carne, calma, opa, chega, acabou. Você tem vontade de fazer isso, mas você não vai fazer mais. Ah, mas é fácil assim, pastora? É, quando você se entrega para Cristo, é fácil. Quando você confia no Pai. Sabe o que é confiar no Pai? É quando você chega e fala assim, Senhor, eu te amo tanto que eu não vou fazer essas coisas erradas, porque eu te amo. É como você gostaria que as pessoas fizessem para você. Mãe, pai, eu não vou fazer isso de errado. Sabe por quê? Porque eu te amo.
Se você imagina a alegria que você traz para os seus pais, a alegria que você traz para os seus filhos. Se você está pensando no divórcio, não vou fazer isso por causa que isso deve magoar meus filhos. Mas eu vou viver a vida inteira sobre isso. Você casou amando. O demônio roubou esse amor. A menos que foi diferente. Se casou por interesse, aí é diferente. Né? Mas meu marido me judia, minha esposa me judia. Peça para Deus e Deus vai te aconselhar, mas o que Deus não quer é que você continue nas coisas da carne. Amém? Amém. Para que se santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, mácula é sem manchas nenhuma, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas isso é impossível. Não é impossível, senão Deus não deixaria escrito. 2 Coríntios 10:3 fala assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós estamos aqui no mundo. A carne é fraca. Não é assim que muitos falam? A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina para a carne. Se o pecado não é vitamina para a carne, nós temos que lutar contra ela. E isso é uma opção de vida. Porque lá no versículo 5 fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. O que significa isso? Aquilo que eu sempre costumo falar. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos que por Deus nos foi dado gratuitamente. O pastor estava falando esses dias sobre isso. Você sabe por quê que as pessoas não creem na graça? Você sabe por quê que Deus... Você sabe por quê que nós não confiamos em Deus? Porque é muito simples. Pensa se não é isso. Quando você fala que nós estamos na graça, o que acontece? Não, mas é muito fácil. Você vê que as pessoas, elas tendem para quê? Vamos fazer uma experiência? A pessoa vai andar de joelho 1 quilômetro. Ela se sente perdoada. Mas a palavra diz que se a gente se arrepender de todo o nosso coração, nós estamos perdoados. Qual que é mais fácil acreditar? Só por isso? Só se arrepender? Dizer assim, me arrependi e pronto? A pessoa vai pagar. Mas eu quero ver ela pagar. Então, tudo isso são coisas que são da carne, né? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Viu? A pessoa que não crê na Bíblia, a pessoa que não crê na palavra, ela não consegue discernir o que eu estou falando. Ela não consegue entender porque ela não quer. Porque é uma questão de opção. Eu não quero entender isso. E nem faço força para entender isso. Então, quando eu não faço força para entender, eu estou na minha carne. Mas quando eu me deixo levar pelo Espírito, eu sou um homem, uma mulher espiritual. Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Já falei. Aí nós estamos discutindo sobre uma pessoa que está processando uma igreja. Que ela quer os dízimos de volta. Você veja bem, ela não entendeu o plano de salvação, porque ela deu porque quis. Aí uma das pessoas falou assim, não, ela foi coagida. Não, ela não foi, ela quis comprar. Aí ficou naquele debate. Qual foi o erro? Ela confiou no homem, porque ela foi uma pessoa carnal. Ela recebeu um milagre de Deus, mas ela confiou no homem.
Eu costumo falar, o nosso dízimo é pegado da seguinte maneira: se você não tiver entendimento, não dê nada, porque não adianta você dar alguma coisa que você não está entendendo. Nenhuma oferta, nada. É mais fácil você falar assim: Senhor, eu estou pondo nesse envelope o desejo de ter entendimento. E amém. Não coloque nada. Graças a Deus, na nossa igreja nunca faltou dinheiro para aluguel, para reforma. E para quem as pessoas que precisaram dessa época, quem a igreja pôde ajudar, ajudou. Não ajudou as pessoas que não pediram, porque também a gente não é adivinho. Mas todas as pessoas que precisaram, a igreja ajudou. Não fui eu, foi a igreja que ajudou. Ah, mas eu tenho que levar lá, eu tenho que comprar minha bênção. Eu estou falando é de graça. Então a pessoa acha mais fácil chegar, eu vou dar R$1.000, eu vou dar R$100.000 para alcançar o quê? Uma bênção. E não precisa, porque a bênção é de graça. Se a bênção é de graça, não corremos atrás da bênção. Somente pratiquemos a palavra de Deus, porque Ele vai nos trazer a bênção. E o homem espiritual entende isso. Você está conseguindo me entender? Porque o pendor, ou seja, a inclinação, né? Quando você se prostra, né? Para a carne, da carne, o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito traz vida e paz. Só estou falando para você que o Espírito Santo de Deus ficou, quando Jesus se foi, ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o meu Santo Espírito para te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Vou até falar isso daqui a pouco. Quando você entra nessa de chegar a dar tanto, porque eu vou viver com tanto e Deus vai me dar o dobro, você está fazendo chantagem com Deus. Eu estou fazendo chantagem com Deus. Se eu dou meu dízimo com a intenção de ter mais e não de ajudar o próximo, eu estou dando com a mão direita e dando com a mão esquerda e olhando com a mão direita. Essa é a grande verdade. Não dê se você não tiver entendimento. Não dê. Mas se der, não fica falando para todo mundo porque que a tua mão direita faz que a esquerda não veja. Amém? Você vê que quando a mulher olhou ouviu a Satanás, o que aconteceu? Gênesis 3 fala assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Mas entendimento de quem? Eles tinham entendimento de Deus. Mas eles queriam entendimento de quem? De Satanás. Tomou-lhe do fruto e comeu, e teu também, o marido, ele comeu. Né? Por isso, o pendor, ou seja, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, que estão na carne não pode agradar a Deus. Por isso que as pessoas se afastam de Deus. Salmo 53:1 diz assim: o insensato no seu coração diz: não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Hoje não está assim? Para onde você olha, você vê coisas ruins. E não é questão de você, eu não vou saber de notícias ruins. Você vê, você sente na carne. As coisas não estão normal no mundo. Nós estamos vendo os esquerdistas tomarem conta, os comunistas tomarem conta. As pessoas querendo educar nossos filhos da forma deles, uma forma que nós não queremos educar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito de fato. O Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se alguém não tem o Espírito, e se? A palavra sempre é condicional.
Então, você vê que ele vai, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Pera lá. Ele vai derramar, sim. Mas se a pessoa não quiser ouvir, problema da pessoa. João 16:8 fala assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado porque não creem em mim. As pessoas não estão crendo mais em Deus. E põe a culpa em Deus pelos seus erros. Ah, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Deus não deixou. A pessoa fez porque quis. Foi opção de vida. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Porque a justiça já foi falada lá desde Gênesis, né? Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Lá no versículo 10 de Romanos 8 diz assim, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Agora, opção acreditar ou não. Não posso forçar ninguém a acreditar. Gostaria que todos acreditassem. Sabe por que eu gostaria que todos acreditassem? Porque eu sei que as pessoas que estão aqui me ouvindo são pessoas que eu conheço. Eu não gostaria de um dia estar no seio de Abraão e a outra pessoa estar lá embaixo, em lugar de sofrimento. E a palavra de Deus fala que nós vamos ter muitas surpresas no céu. Mas também diz que Jesus enxugará nos nossos olhos toda lágrima. Então faça você a tua parte. Portanto, nunca diga, porque Deus não me livrou desse pecado. Lembre-se que nós temos livre arbítrio. E só basta nós confessarmos. E Deus já fez por nós algo que jamais faríamos por nenhum ser humano. Talvez nós fizéssemos pelos nossos filhos. Mas o que Deus fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é uma opção. Se você crê que Deus amou, mas o mundo não é do maligno, ele amou as pessoas, ele ama as pessoas, mas ele odeia o pecado. Eu amo as pessoas, mas odeio da maneira que eles vivem. Não posso compactuar de uma maneira errada. Eu não posso compactuar com quem simplesmente chega e quer continuar no erro. Não, eu sou assim, eu vou morrer assim, o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, o que é isso? Quem conhece Jesus muda. Amém? Nós vamos terminar o nosso culto. Obrigado por vocês estarem conosco. Se falou o teu coração esse culto, glorifique a Deus. Porque toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Se você conhece que alguém que está vivendo dessa maneira, que o pecado está consumindo a vida dela, nós vamos deixar essa pregação no Face, nós vamos pôr no YouTube, no nosso canal do YouTube, Igreja Seara Restauração. Se inscrevam lá, dê um joinha, amém? E isso nos ajudará bastante. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Que o Senhor seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Que o Senhor traga arrependimento ao coração daqueles que necessitam e alegria no coração daqueles que estão se sentindo perdoados. Que a graça, a paz e o consolo jamais falte na sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um forte beijo para todos vocês. E até domingo, às 9h30, máximo 15:10, nós estamos entrando com a nossa live da manhã. Amém? Um beijo.